Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o futebol brasileiro pós-coronavírus, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer com o nosso calendário. Antes disso, já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento e sugestões para novos vídeos aqui do nosso canal. Devido ao surto de coronavírus em todo o mundo, os calendários e as competições de futebol tiveram que ser paralisadas e aqui no Brasil não foi diferente. Alguns clubes já conseguiram até antecipar as férias dos seus jogadores, já estão discutindo reduções salariais porque fica inviável manter-se gastando e pagando salários e todos os custos que um clube de futebol tem. E aí a gente sabe que vai ficar complicado, né? Então quando voltarem essas competições a gente sabe que vai ficar complicado para encaixar e arrumar calendário para todas elas. Acho que estavam em andamento e acho que ainda seriam realizadas, né? Então a gente trouxe hoje aqui uma proposta, um modelo que pode ser utilizado pela CBF e pelas federações estaduais para que a gente possa tentar encaixar aí todas as competições, porque a gente sabe que as federações não vão abrir mão de suas competições e nem a CBF vai querer também diminuir a sua principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. E também eu acho correto que ela faça isso porque a competição que mais dá dinheiro aos clubes, é a principal competição do nosso calendário, fica inviável para os clubes, vai ser um dano muito maior caso ela diminua, né? Porque se o Campeonato Brasileiro diminuir, sair das 38 rodadas que ele tem e vir a ser, sei lá, um exemplo, metade de um turno e o resto de mata-mata como era antigamente, a Globo vai pagar bem menos a esses clubes, né? A Globo e a TNT também vai pagar bem menos a esses clubes, vai ter, os clubes vão ter um dano muito grande, né? Porque vai ser praticamente cortada a metade a sua renda com televisão, né? Então vai ficar um pouco inviável. Então, se por acaso as competições voltarem no início de junho, que é uma estimativa que algumas pessoas estão dando, teremos mais ou menos 60 datas. 60 datas contando meio de semana e final de semana até o final de dezembro, né? Porque alguns clubes já adiantaram as férias e aí esses jogadores vão ter que jogar em dezembro. Vai ficar complicado, mas aí vai ser um esforço que vai ter que ser feito. Se voltarmos em julho, teremos 52 datas até o final do ano. Em agosto, 43 datas. E em setembro, 34 datas. Então, e aí, caso voltemos em setembro, não teria nem condições de ter só o Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que tem Copa do Brasil, que dá um bom investimento. Tem Copa Libertadores e outras competições que ainda faltam terminar, no caso dos estaduais. E aí no caso de voltarmos em junho, ter 60 datas já vai ficar muito apertado, principalmente para quem joga outras competições além do Campeonato Brasileiro. Mas é uma sugestão de jogar sempre meio e fim de semana, vai ficar muito corrido, muito apertado, muitas viagens. E aí com 60 datas pode ser até que ainda consigam ter alguns meios de semana sem jogos sempre. E aí mantém o Campeonato Brasileiro com as 38 rodadas. A Copa do Brasil sim teria uma mudança, e uma mudança um pouco drástica. Ela teria apenas as equipes que já estão jogando, aquelas equipes que ainda entrariam, elas não participariam da Copa do Brasil, que são o caso das 8 equipes brasileiras da Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa Verde. Essas 11 equipes não jogariam a Copa do Brasil, ficariam de fora nesse ano, porque é uma situação, como eu já falei, atípica e infelizmente tem que se tomar medidas drásticas para que dê continuidade e isso não afete num próximo ano. Como é que seria a Copa do Brasil, já que tem 20 clubes? A Copa do Brasil atualmente ela tem 20 clubes, já jogaram a primeira fase, a partida de ida dessa fase, e aí jogariam a partida de volta. Terminaria essa volta, quem passasse, teríamos já 10 equipes, mais uma vez essas equipes iriam se enfrentar
passariam os 5 dos confrontos, né? São das 10 equipes, teremos 5 confrontos, e aí as 5 equipes classificadas. E os 3 melhores perdedores, então de 10 passariam 8. Foi uma solução que eu encontrei, talvez não seja a melhor solução, mas foi uma solução encontrada. Uma outra solução seria classificar 3 daqueles 11 que não estivessem mais em competições internacionais, que aí seria o que iria afetar. No caso, eu acho que Corinthians, né? Não, Corinthians não joga mais a Libertadores, Fortaleza não joga mais a Sul-Americana, Bragantino também não joga outra competição internacional. Não sei se tem outra equipe, tá? Me fugiu aqui agora. Mas enfim, seria outra sugestão. E aí formaria 8, quartas de final, semifinal e final. Talvez essa final em jogo único, que é uma coisa que a CBF já vem discutindo, vem sendo falado internamente, que é um desejo da CBF. E aí, para diminuir o calendário, tentar achar datas, talvez seja uma solução. E aí, Libertadores e Sul-Americana sendo sempre nas mesmas semanas, né, para que o calendário transcorra melhor. Libertadores Sul-Americana sempre meio de semana, sempre também junto com Copa do Brasil, porque aí quem não joga, quem tá jogando Copa do Brasil não tá jogando nem Libertadores nem Sul-Americana, pode ser encaixado tudo no mesmo dia ou no mesmo meio de semana, para que isso não afete no Campeonato Brasileiro. E aí os estaduais, os estaduais têm uma situação que eles dão vagas a competições, tanto Série D e Copa do Brasil, como também Copa do Nordeste, no caso dos clubes nordestinos, e Copa Verde, quem joga Copa Verde. E aí não dá para terminar os estaduais sem que tenham classificados, ou usam uma classificação anterior ou do ano passado, que alguns clubes não vão aceitar, ou se utiliza da classificação atual, quem já está agora, e aí vai ficar, principalmente quem for rebaixado, vai ficar uma situação, talvez termine sem rebaixamento, também vai ficar uma situação complicada. E aí, caso voltemos em junho, eu acho que daria para diluir os campeonatos estaduais no meio nos meios de semana, principalmente em estaduais que não tem aí equipes disputando ou Copa do Brasil ou outras competições internacionais. Ficaria complicado porque tem times pequenos que não tem calendário para isso, não tem custos para isso. Quem joga Série C, Série D, Série A e B, quem joga alguma série do campeonato de A a D poderia fazer isso, né? Mas fica complicado para outras equipes que não tem calendário até o final do ano, ficar esperando ser diluído durante essa volta, né? Então poderia, já quando voltar o calendário, termina essas competições, ou estaduais ou interestaduais, e aí começa o Campeonato Brasileiro e as outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Uma outra sugestão, que eu acho que não vai ser nem um pouco aceita, seria terminar essas competições que não seja Campeonato Brasileiro, terminar essas competições e a partir de agosto começar o Campeonato Brasileiro e igualar com o calendário europeu. Teríamos algumas vantagens e algumas desvantagens. Desvantagens é que a gente não tem, nunca teve assim, faz parte da nossa cultura o Campeonato Brasileiro ser dentro de um ano só. Nunca fizemos isso e eu acho que nunca teremos isso. Mesmo com essa situação que aconteceu agora, eu acho muito complicado de acontecer, né? Mas seria uma situação que poderia dar certo e encaixar. E aí evitaria de nossos clubes perderem os jogadores no meio da competição, como acaba sendo normalmente, né? Porque o calendário, a janela mais forte da Europa é a janela de meio de ano letivo, e aí acaba tirando muitos jogadores do nosso campeonato no meio do Campeonato Brasileiro. E aí evitaria isso. Algumas outras desvantagens seriam que a gente iria jogar no inverno e no verão, e na época de férias dos jogadores seria mais ou menos no inverno, e aí os jogadores sentiriam isso. Talvez na época de férias de jogadores, ali maio, junho, julho, não tivesse aquela mesma coisa, situação que é janeiro, dezembro, época de praia, o verão e tal, e ficaria complicado
acho que os jogadores não iriam gostar muito, se adaptar muito com isso. Mas seria outra sugestão para chegar. Mas a que eu mais gosto é essa: começar e terminar o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. E aí encaixar as outras competições no meio dele, principalmente meio de semana, Libertadores, Copa do Brasil, terminar os estaduais, porque vão ter que terminar, né, porque eles classificam para outras competições. E se não terminar e pegar uma classificação anterior, vai ser confusão. Clubes que não foram beneficiados vão ficar discutindo, debatendo, enfim. Uma outra situação: caso não termine, caso não volte em junho ou julho, volte lá para agosto e tenhamos, sei lá, 40 e poucas datas, não dê para fazer um Campeonato Brasileiro até o final do ano com suas 38 rodadas. O que é que acontece? Na minha visão, emenda janeiro, fevereiro, e aí afeta no ano que vem, para que o Campeonato Brasileiro ele se mantenha com as suas 38 rodadas, porque aí os clubes vão ter a visibilidade normalmente, vão ter seus parceiros junto deles, vão ter a renda televisiva normalmente, vão poder fazer o contrato do jogador até o final do ano. Isso é melhor para clubes e jogadores. Fica complicado porque a gente vê, principalmente em divisões inferiores, Série C, por exemplo, os contratos dos jogadores, alguns são até setembro, porque a Série C termina ali em meados de setembro e no máximo em outubro. E aí os jogadores ficam pelo menos 2 meses sem receber. É muito complicado, muito difícil ver clubes da Série C que façam contratos até o final do ano. Isso aconteceria com clubes da Série A. Isso seria danoso demais para os clubes e também para os jogadores, tá? Então eu acho que as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro são fundamentais. A discussão sobre o novo calendário, ela tem que partir desse princípio, que se mantenham as 38 rodadas. Copa do Brasil, estaduais, Libertadores e Sul-Americana, elas são devem ser diluídas e encaixadas durante o Campeonato Brasileiro, tá? Então essa é a minha visão. Deixe a sua aí nos comentários, concorda, discorda, acha que o campeonato tem que ser mata-mata, dê as suas sugestões, dê os seus comentários, deixa aí para que a gente possa sempre manter conteúdo aqui no canal. Valeu!